E se eu dissesse pra vocês que tem uma cor que é feita com gente morta? Ou que uma tonalidade muito específica tem cheiro de lesma podre? Ou que tem cor que já matou gente? Quer saber um pouco mais? Então fica aí. E aí, seus tapados, aqui é o Euzinga. Vocês devem achar que a gente pode usar a cor que bem quiser, não é? Mas acontece que tem algumas cores que são bem difíceis da gente conseguir. Tem cor que é ilegal, tem cor que é tóxica. Algumas cores são registradas com patentes e outras... Eu acho que é mais fácil eu falar um pouco delas para vocês. Na Europa do século XVI, uma nova tonalidade de tinta marrom começou a aparecer nas artes e ela foi chamada de marrom múmia. Daí você pode pensar que isso é só um nomezinho criativo, mas na verdade, pessoas, essa tinta era de fato produzida com o egípcio. Quer dizer, com o que sobrou deles no caso, né? A técnica exata que eles usavam para preparar essa cor variava bastante, mas todas as variações incluíam múmias de fato. Acontece que nem todo mundo sabia do que essa tinta era feita. Aí teve um pintor, o nome dele era Edward Burne Jones, vamos chamar ele de Dudu. Quando Dudu descobriu as origens do material que ele vinha usando, o cara foi lá e fez um funeral no quintal dele em homenagem à múmia. O ponto é que, assim como o antigo Egito, o reinado da cor marrom múmia também chegou ao seu fim. Em 1964, um dos distribuidores da tonalidade disse que eles estavam sem matéria-prima, ou seja, sem corpos de egípcios sobrando. Imagina se isso vira moda aqui no Brasil daqui uns anos. Ah, mas que bonito esse quadro! Sim, foi feito com brasileiros. Mas sabe uma cor que não veio de lugar nenhum e que nem todo mundo pode usar? Essa cor é o Vanta Black. Essa é uma das cores mais escuras conhecidas pela humanidade. A cor foi desenvolvida pela empresa britânica Surrey Nanosystems no início dos anos 2000. Vanta Black consegue absorver 99,965% da luz visível. A cor foi parar no Guinness pelo recorde de cor mais escura manufaturada pelo homem e ficou no posto até 2015. Mas Euzinga, por que uma cor tão escura? Vanta Black pode ser usada em vários cenários, desde aplicações em telescópios, câmeras infravermelhas e até mesmo em aplicações militares, tipo camuflagem, sabe? Agora, se você tá pensando em usar essa cor para fazer uma peça de arte moderna, pode ir tirando seu pequeno cavalo da chuva. Quer dizer, a menos que o seu nome seja Anish Kapoor, porque ele é o dono da cor. Esse cara, no caso, tem os direitos exclusivos para usar a cor na arte. Mas e se eu te disser que tem uma cor que ninguém ia querer usar? Seja na arte ou em qualquer outro lugar, eu acho que tu não ia gostar de usar o roxo Tíriano. Essa tonalidade de roxo era produzida para a realeza lá na Fenícia, que hoje, no caso, ficaria ali perto entre a Síria e o Líbano. O ponto é que, para extrair o pigmento de roxo tíria, era preciso coletar centenas de milhares de, pasmem, caramujos do mar mesmo. Lesma com casinha para os mais íntimos, eles coletavam, quebravam e deixavam os bichos expostos à luz do sol, o que, como vocês devem imaginar, deixava um cheirinho bem desagradável nos arredores. Esse processo precisava de cerca de 250 mil caramujos para extrair pouco mais de 30 mililitrinhos. Resumo da obra, era muito caro até mesmo para a realeza. Sorte dos caramujos, né? Agora, sabe quem que tem mais sorte? Quem não usa a cor vermelha. Mas por que, Euzinho? Essa cor, que também é conhecida como cinábrio ou vermelho China, não é uma cor que você vai querer misturar aí na sua casinha. Acontece que vermilion ganha o seu tom vermelho alaranjado por conta do mercúrio. E eu não tô falando do velocista da Marvel, eu tô falando do mercúrio mesmo, metal líquido. Quanto menores as partículas de mercúrio, mais brilhante é o tom do vermelho. É uma cor que foi utilizada por quase 8.000 anos, desde a Roma Antiga, quando eles trouxeram o pigmento da Espanha e usaram para cosméticos e para arte. Eram os prisioneiros e escravos que acabavam ficando com o árduo trabalho de mineral cinábrio, no caso o minério de mercúrio, nas minas de Almada, na Espanha. Aí o minério era aquecido a altas temperaturas e esmagado para que eles pudessem extrair o pigmento. Alguns anos depois, a China foi lá e criou o cinábrio sintético, tornando o antigo método de mineração
obsoleto, graças a Deus. E por falar em coisas antigas, lá em 1800 em Guaraná com rolha, uma nova cor chegando assim na alta sociedade vitoriana. O alemão Carl Wilhelm Scheele criou uma tonalidade de verde tão vibrante que se tornou objeto de desejo de diversas mulheres na Europa. O nome da cor era verde Scheele. A tonalidade era de cor de esmeralda viva e ficava ainda mais bonita à luz da noite. Infelizmente matava. Na verdade, não matava tanto, mas matou algumas pessoas. Acontece que a cor era feita com arsenito de cobre. E caso você tenha repetido o ano em química, arsenito é extremamente letal. A mulherada que usava a cor ficava com a pele toda embolotada. As famílias que usaram a cor em suas casas começaram a passar mal. Os trabalhadores das fábricas que usavam o tal pigmento diariamente começaram a sofrer falha. Deu ruim, gente. Deu bem ruim pra muita gente. Obrigado, Carl. Troféu joinha pra ti. Mas falando em cores que dão ruim, há muito tempo atrás, os antigos gregos, romanos e egípcios usavam um pigmento bem denso, com maquiagem, medicina e, logicamente, como tinta. O processo era bem simples, os caras mergulhavam chumbo em vinagre e daí raspavam o pozinho branco que se formava na superfície do metal. A cor ficou conhecida como branco chumbo. Muitos dos que trabalhavam nesse método e os artistas que usavam a cor desenvolveram o que ficou conhecido mais tarde como cólica de pintor, o que hoje a gente conhece com outro nome. Vocês já devem saber, né? Envenenamento por chumbo. Por incrível que pareça, a cor só foi banida totalmente na década de 1970. E tu já deve ter sacado que a gente tá entrando num território meio perigoso aqui, de cor de tinta, não é? A próxima cor que eu vou falar, eu preciso explicar realmente isso, porque às vezes a piada já vem pronta, mas vamos lá. Em 1936, a empresa Fiestaware Ceramics começou uma nova linha de aparelhos de jantar com uma cor viva de laranja avermelhado chamada Fiesta Red. Os pratos dessa empresa começaram a pipocar para tudo quanto é lado nos Estados Unidos. A cor, no caso, vinha de dióxido de urânio, que sim, é muito radioativo. Os caras comiam em prato radioativo, gente. Verdade seja dita, muitos pratos desse período usavam materiais radioativos em sua produção e os órgãos fiscalizadores alertavam que eles poderiam emitir radiação alfa, beta e gama. A cor, no fim, ficou conhecida como laranja urânio e, embora a linha tenha sido terminada, ela ainda é muito procurada até hoje por colecionadores. Eu não aconselhava comer nada com esses pratos, a não ser que tu queira fazer cosplay de Chernobyl no próximo Dia das Bruxas. E já que eu falei em Chernobyl, eu lembro de radiação, radiação me lembra de rádio, cor verde rádio. Em 1908, uma cor de tinta muito única apareceu. Ela brilhava sozinha, principalmente em lugares escuros, o que foi perfeito para ser utilizado em relógios e bússolas que agora podiam ser usados de noite. O rádio apareceu no mercado e foi utilizado em drinks, doces, cremes, loções, sabão e até mesmo nas piscinas. Tem um grupo de mulheres que trabalhavam nessas fábricas pintando relógios. Elas ficaram conhecidas como The Radium Girls, ou as meninas do rádio, em uma tradução literal que eu fiz agora. Elas gostavam de trabalhar com a nova substância, era algo divertido, era algo novo. Aí chegou um ponto que elas começaram a usar a substância para pintar o próprio rosto, porque elas queriam ir para as festas da época e brilhar no escuro. Em 1920, essas mulheres começaram a demonstrar sinais de envenenamento por rádio. Aos poucos, elas e tantas outras pessoas que entraram em contato com a substância foram adoecer e foram batendo suas botinas. Mesmo com os claros sinais, a cor só foi proibida de ser utilizada em 1961. Não se preocupa, pessoal, a substância para brilhar no escuro que a gente usa hoje em dia, aquela lá nas pulseirinhas, coisa errada, é feita com fotoluminescência. E no caso é um produto que absorve e depois remite a luz e não é nada tóxico. Bem, minha gente, por hoje deu. Não se esqueça de dar aquele like maroto, se inscrever no canal que é novo, tá começando agora, ativar o sino, lavar as mãos, escovar os dentes e dizer Beetlejuice 3 vezes bem rápido na frente do espelho para mostrar pro mundo que você não é um tapado. E se você não curtiu o vídeo, daí vamos fazer o quê, não é? Eu só me pergunto por que chegou até aqui. Fui!